Então vamos, Evangelho de Jesus em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e o segundo, André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém, queridos? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal com a mão, e quem fez o sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por essas palavras. Os amados podem se assentar. Meus queridos, antes da viagem, o Senhor me deu uma inspiração. E resumidamente, ela parte do versículo 19 que nós lemos de novo, quando o Senhor chamou os dois irmãos Pedro e André e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sendo que quando ele chama, vinde após mim, nós estamos falando de um estágio que podemos chamar de chamado. O segundo, farei de vós, é o estágio da transformação. E o terceiro estágio, que é pescadores de homens, é o estágio do propósito de Deus para a vida deles. Amém, queridos? Bem, a Marisa pregou aí a respeito do chamado dos 12. E ela disse que nós também fomos chamados. E nós sabemos que sim. Então, esses estágios, eles não foram só para estes irmãos citados na Bíblia, mas para cada um de nós. E olha, irmãos, Romanos 8, 28, diz que existem duas coisas que vão cooperar para o nosso bem. Você já parou para pensar nisso? Teu trabalho, tua família, teu modo de agir, de pensar, teus planos, tudo, todas as coisas cooperando para o teu bem. Quais são as duas coisas? Quais são os dois requisitos? Amar a Deus e estar alinhado com seus propósitos. Então, se você ama a Deus, para que tudo corra bem para você, você precisa estar alinhado com os propósitos de Deus. E isso está no terceiro estágio. Agora, queridos irmãos, entre as perguntas que eu fiz para o Senhor lá na Irlanda, perguntei para ele assim: Senhor, como nós estamos lá em Jundiaí? Que o Senhor vê? E ele me respondeu uma coisa, irmãos, e eu preciso compartilhar com a igreja.
Ele me revelou assim: aquele que não passa pelo primeiro, não dá para chegar no segundo e no terceiro estágio. Eu comecei a pensar que tem tanta gente que ainda não conseguiu se decidir totalmente, que ainda não entendeu que foi chamado, que não desenvolveu corretamente a resposta que o Senhor espera, que na questão do chamado ainda tem muita coisa mal resolvida. E a gente então vai para essa palavra de hoje. No versículo 20, queria que o irmão colocasse de novo aí, diz que quando o Senhor Jesus chamou Pedro e André, esses dois irmãos, eles, deixando logo as redes, deixando como? Deixando logo as redes, seguiram o Senhor Jesus. E no versículo 21 vai falar de outros dois irmãos, o Tiago e o João, que estavam no mesmo mar, na mesma praia, um pouquinho mais adiante. O Senhor Jesus caminhou alguns passos e viu esses dois irmãos. E aí ele chama o Tiago, o filho de Zebedeu, o João, que era irmão dele, também filho de Zebedeu, no barco do pai deles. Eles estavam consertando as redes quando Jesus chamou esses outros dois irmãos. E como é que eles reagiram? Olha o versículo 22. Eles, deixando imediatamente o barco, seguiram o Senhor Jesus. Não somente deixou o barco, mas também a palavra diz que deixou ali o seu pai. Você não pode ficar apegado ao teu barco, às tuas redes, à tua família, ao ponto de não poder atender o chamado do Senhor Jesus. A palavra diz que eles deixaram a rede, deixaram o barco e deixaram até o pai deles ali para seguir Jesus. Por que eles fizeram isso? Por que deixaram a rede? O Senhor Jesus mandou? Por acaso Jesus disse: olha, deixa essa rede aí e me segue? Não, Jesus não falou nada disso. Jesus só chamou. E a decisão de deixar as redes foi deles. Agora, meus amados, por que é que eles deixaram as redes ali? Porque estavam cansados? A resposta para isso não é outra senão eles sabiam que seguir Jesus era muito mais importante do que cuidar das redes. E tem muita gente que ainda está pensando o contrário, que ainda está sobrevalorizando suas redes e deixando Jesus para depois. Amados, o grande problema é achar que atendeu o chamado. E muita gente pode pensar: eu atendi o chamado. Sabe por quê, pastor? Porque eu frequento uma igreja, porque eu sei que eu não posso viver sem Jesus, eu preciso dele. Ou até mesmo achar que atendeu ao chamado que é feito para todos, porque crê em Deus. Mas deixa eu te falar, meus irmãos, isso tudo é importante. Sim, é frequentar a igreja, crer em Deus, saber o valor de Jesus. Mas isso não significa que já atendeu o chamado. Na verdade, meus queridos, isso pode ser um engano perigoso. É a prioridade que você dá para o chamado que vai mostrar o que é que tem no teu coração.
Jesus, Ele não está interessado nas tuas coisas, né? Naquilo que você pode fazer. Ele está interessado no teu coração. O que é que Ele viu no coração de Pedro, de André, de Tiago, de João? O que é que Ele viu? Ele viu prioridade. Ele viu um desapego total pelas coisas que eles estavam fazendo ali. E imediatamente, irmãos, lembre-se sempre disso, imediatamente seguiram Jesus. Deixa eu te falar, seguir Jesus é muito importante. Ter Jesus é muito mais importante do que ser abençoado por uma coisa ou outra, de ter um problema resolvido, irmãos. Olha o que diz o Evangelho de Lucas no capítulo 14, a partir do versículo 25. Olha o que diz aí, acompanha comigo. Ora, ia com ele, né, com Jesus, uma grande multidão. E voltando-se, Jesus disse: se alguém vier a mim, se alguém vier, isso não quer dizer seguir. Você entende que vir até Jesus é uma coisa. A pessoa pode vir porque precisa de uma bênção. Mas seguir Jesus é outra história, é outro passo. Então, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que significa essa palavra? Que você tem que brigar com o teu pai, brigar com a tua mãe, brigar com a tua mulher? Claro que não, amados. Imaginem, nosso Deus de amor não quer isso de você. Aqui fala de prioridade. Seguir Jesus é prioridade na nossa vida, e muitos não conseguem, justamente por causa de família. A família é extremamente importante, mas ela não pode ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. Ela não pode determinar a nossa fé, ela não pode dar caminhos, ela não pode apontar destinos. Só quem é o caminho é Jesus. Então Jesus tem que ser acima de todas as coisas. Se eu tiver que aborrecer alguém para seguir Jesus, essa é a minha prioridade. E deixa eu te dizer que se você seguir Jesus, você terá a tua família. Mas se você seguir a tua família sem ter Jesus, você pode perdê-la também. Agora olha o outro versículo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então essa ideia de seguir Jesus, de achar que atendeu ao chamado numa boa, sem sofrimento, sem pagar um preço. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário pelos meus pecados, mas Ele quer alguma coisa de mim. Ele não quer me ver sentado num sofá, Ele não quer me ver parado, Ele não quer me ver sem fazer nada, não, Ele quer algumas coisas de mim. Eu tenho uma cruz para carregar, isso é palavra de Deus, e para ser discípulo tem que ser assim. Eu não posso te enganar, não posso dizer que só porque você está aqui nesta noite, você já é um discípulo de Jesus. Eu tenho que te passar a verdade, para que o sal não se torne insípido, para que o engano não tome conta dos nossos corações, para que a gente não ache que dá para ficar de boa, sem fazer nada, e ser um discípulo de Jesus, porque não é. Não é isso que a palavra diz. Para muita gente, as redes ainda são prioridade, e não deveria ser. O que a rede, o barco, representava para eles? Era o ganha-pão deles, era o modo deles sobreviverem, era o trabalho deles. As redes eram as ferramentas de trabalho deles. Por quê? Porque eles eram pescadores. É por isso que eles deixaram as redes. Porque se eles fossem cozinheiros, eles deixariam as panelas. Se eles fossem vendedores, eles deixariam as mercadorias. Mateus era um cobrador de impostos, e ele deixou a mesa da alfândega. Paulo pertencia ao sinédrio,
E ele deixou seu cargo. Então, meus amados irmãos, o que o Senhor está ensinando aqui? Que não precisa mais trabalhar? Vocês acham que eles pararam de pescar, pararam de trabalhar e não se importavam mais com suas famílias, com as contas que eles tinham para pagar? Não! Não era isso. Então por que deixaram logo as redes? Porque seguir Jesus era mais importante. E se o teu trabalho, se os teus compromissos fizerem com que você atrase a resposta ao chamado de Jesus, deixa eu fazer você pensar uma coisa. Jesus olha para Pedro e João, para Pedro e André, os dois irmãos, depois para João e Tiago também. Aí ele diz: segue-me. Você já imaginou se a resposta deles fosse a seguinte: poxa, desculpa aí, mas agora a gente está ocupado. Dá para esperar um pouquinho, depois eu te sigo. Já parou para pensar, irmãos, como é que ia ficar esquisito esse negócio? Agora deixa eu te falar mais abertamente. Você que ama Jesus, você que crê em Deus, você que sabe a importância do Evangelho, você que quer ser um discípulo de Jesus, você quer passar por esse primeiro estágio, você quer mudar de nível, você quer ser importante, não somente para as pessoas desse mundo, mas hoje você conheceu Jesus, você ouviu a voz dele, ele te chamou, e agora você quer verdadeiramente passar esse primeiro estágio, porque só passando só sendo um verdadeiro seguidor de Jesus, que a tua vida vai ser transformada. Deus, o Pai, ama o mundo inteiro, mas o mundo inteiro não será transformado, somente aqueles que atenderam ao chamado do Senhor. É isso que a palavra diz: muitos serão chamados. O chamado é para o mundo inteiro, mas poucos serão os escolhidos. Aleluia. Jesus explicou que um homem fez uma grande ceia, convidou tanta gente, com tanto gosto, tanto carinho, mas enquanto os servos foram chamar, as respostas eram desculpas. Eu não posso porque eu comprei uma terra, eu não posso porque eu tenho um casamento para ir, eu não posso porque eu tenho que ver minhas ovelhas, meu gado. E aí, o que ele fez? Então agora volta, convida qualquer um, convida pobres, aleijados, convida aqueles que estão pela beira do caminho, traz para cá. Foi aí que o Senhor falou: muitos serão chamados e poucos escolhidos, onde a gente entende que ser um escolhido é atender ao chamado do Senhor. Ser chamado é importante, mas se eu não atender, eu não vou mudar de fase, eu vou ficar ali. Tem gente que ainda tem que trabalhar essa questão do chamado, e foi isso que o Senhor me mostrou. Nós precisamos mudar de fase, nós precisamos caminhar, nós não podemos mais viver esses enganos. Queridos, enquanto você possuir coisas, ou pessoas, que ocupem o primeiro lugar na tua vida, você não vai alcançar o segundo estágio. Você vai ficar enroscado no primeiro. Realmente trabalhar, se esforçar, ter planos, conquistar novas propriedades, patamares melhores em termos financeiros, não é um pecado, irmão. Não é um pecado. Ser rico não é pecado. O problema é quando você coloca o teu trabalho na frente das coisas de Deus. Eu posso falar de mim mesmo. Eu vivi momentos assim, irmãos, muito difíceis, profissionalmente falando. Só eu sei o que é estar
depois de uma semana intensa de trabalhos, inclusive no sábado, com viagens e tudo, estar no culto de domingo à noite, querendo dar o meu máximo diante do Senhor, mas a minha cabeça muitas vezes já estava no outro dia, pensando que eu tinha que levantar 5 horas da manhã, pensando que eu não podia atrasar na reunião, pensando que eu ia falar para me defender, porque minha área sempre foi muito atacada. Mas eu glorifico a Deus, porque o meu trabalho difícil, irmãos, eu não estou falando isso para minha glória, eu estou falando isso porque agora eu vejo que estas coisas, estas dificuldades, somadas a outras, que eram as lutas com a minha casa, com as minhas coisas, não impediram de eu caminhar com o Senhor, não impediram de eu atender o chamado do Senhor. Repito, eu não estou falando isso para minha glória, é só um testemunho. Eu testemunho o poder de Deus na minha vida através disso. Mas quando você chega numa quinta-feira, dia de célula, e você diz, hoje eu não estou nem um pouquinho a fim de ir, ou porque vai pouca gente, ou porque eu estou cansado, eu trabalhei a semana inteira, hoje foi um dia tribulado, hoje eu estou com muitos problemas. Irmãos, será que isso é largar as redes para atender o chamado? Será, irmãos? Eu quero que você pense. Quando você deixa de participar de uma aula bíblica no domingo, por ser no domingo, é 1 hora só, mas você diz assim, é o único dia que eu tenho para descansar. Claro, eu estou falando, daquele que não tem outras participações na igreja, porque eu sei que tem irmãos envolvidos com muitas coisas, e ocupam sim o seu tempo com a obra de Deus. Eu estou falando daquele que poderia, mas naquela hora, o cansaço fala mais alto, a possibilidade de descansar no único dia que te sobrou. Mas a minha pergunta é para que você mesmo responda, será que isso não é ficar agarrado na rede? Será que isso não é colocar as redes da nossa vida em primeiro lugar? Sabe, olha, nós estamos estudando sobre Malaquias, e é triste saber que para muita gente Malaquias só tem o capítulo 3, que fala de dízimos e ofertas. Tua rede não pode estar em primeiro lugar. Olha só como Jesus olha para o coração. Lucas capítulo 9, versículo 59. Já estou acabando já. Lucas capítulo 9, versículo 59 diz assim: e disse a outro, segue-me. Então vocês estão imaginando aí Jesus, no meio lá de tanta gente, ele olha para um lá e fala assim, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. O rapaz estava com aquilo que nós podemos chamar de justificativa coerente. O pai dele havia morrido, estava sendo velado, estava chegando a hora do enterro. Foi nessa hora que Jesus chamou esse homem. E ele disse, eu vou enterrar meu pai, depois eu te sigo. E o que Jesus respondeu para ele? Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Você acha que Jesus foi radical? Você acha que Jesus não teve coração nessa hora, que ele precisava se converter? Coitado, o rapaz tinha perdido o pai. Por que Jesus falou assim com ele? Presta atenção, irmãos. Jesus não falou assim com todas as pessoas que ele chamou, mas Jesus conhecia o que estava no coração dele. Se esse rapaz fosse para o enterro, ele jamais seguiria Jesus. Então Jesus colocou urgência. Não é agora, você precisa me seguir já. Esse é o teu momento. Quem sabe o Senhor esteja falando no coração de tanta gente para despertar e largar imediatamente essa rede, esse barco, ou qualquer pessoa que possa estar travando o teu desenvolvimento de fé no Evangelho.
Para você ver que Jesus não é assim sempre não. Que ele falou isso para este rapaz, porque conhecia o coração dele, como ele conhece o teu. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe que se você sair para fazer outra coisa, você pode não voltar mais. Então em Lucas mesmo, no capítulo 8 agora, no versículo 38, olha lá. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, estamos falando aí do endemoniado gadareno. O homem era uma desgraça total, mas muito bem. Jesus se aproximou, curou esse homem, libertou dos demônios. Olha lá. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Então esse homem que foi liberto no mesmo instante, quer ficar com Jesus, quer seguir imediatamente. Bom, o que esse homem tinha para largar? Talvez as correntes que o prendia naquele cemitério, né? Porque nem roupa tinha para largar, porque segundo a palavra, ele ficava peladão lá no cemitério, né? Mas o fato é que ele queria seguir Jesus. Mas Jesus o despediu e disse o que para ele? Vê aí: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Não é interessante isso, amados? Para um ele falou, não vai nem enterrar seu pai, segue agora. E para o outro ele falou, não, primeiro você vai lá e conta para a tua família. O que é isso? É que Jesus sabia que o coração desse ex-endemoniado já estava em Jesus. Aleluia. Jesus sabe se o meu coração está nele ou não, se o teu coração está nele ou não. Quem quer mudar de fase aqui nessa noite? Quem quer seguir em frente com Jesus? Aí a prova de que ele já estava preparado para mudar de estágio. Olha isso, irmãos, um endemoniado, hein? Olha lá, e ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluias. Ele já saiu pregando, ele já saiu trabalhando, ele já foi mudando de estágio. Não sei se Jesus está dizendo para você, olha, há algo que você já pode fazer, segue lá. Ou se ele está dizendo para você, se desapega dessas redes, não coloca isso em primeiro lugar. Para encerrar, meus irmãos, eu quero lembrar de um hino que uma irmã canta, que parece ser contraditório com a palavra que eu estou pregando. O que eu estou dizendo aqui? Deixe sua rede. E a irmã canta assim: quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Não tem esse hino? E agora? Você vai ficar confuso? Você vai ficar agora, e agora? Eu largo a rede porque o pastor pregou que é para largar? Ou eu fico na rede porque a cantora mandou ficar? Irmãos, as duas coisas são contextos diferentes. Se é para seguir Jesus, você larga as redes. Mas se Jesus mandar você voltar no barco, no mar, pega a rede de volta. Está entendendo isso? Lucas capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Você viu que ele não deixou de ser pescador? Você viu que ele não parou de trabalhar? Viram isso? Só que ele tinha passado a noite inteira e não tinha pego nada. Jesus aparece ali de manhã, entra no barco do fracassado, no barco do nervoso, cabeça inchada, no barco daquele que foi decepcionado na empresa, no barco daquele que se esforçou pra caramba e não deu nada, nem um peixe. Jesus entrou no barco dele, pregou primeiro, pregou, ensinou, e depois Jesus vira para ele e fala assim: Simão, volta para o mar. Isso era de manhã já, devia ser, sei lá, 9, 10 horas, o sol já devia estar comendo solto. Você conhece essa passagem? O que o Pedro respondeu? Vê lá no outro versículo. Respondeu Simão, disse: olha, mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aleluias. Irmãos, fica de pé um pouquinho. Deixa eu falar bem claramente no teu coração. O que é um trabalho? O que é um empreendimento? O que é um plano teu? O que são redes sem Jesus? O que são redes sem Jesus quando essas redes voltam vazias? Quando o teu trabalho não prosperou como você queria? São só redes. São redes que muitas vezes você fica ali consertando. E Jesus passa nessa hora e te chama. E você precisaria largar tudo naquela hora. Não, você ainda vai ter contas para pagar, você ainda vai ter a prestação do carro, você ainda vai ter o sonho da tua casa própria, sim, você vai ter tudo isso. Mas o chamado de Jesus é em primeiro lugar, porque você vai ouvir o que Ele vai te falar, e Ele vai sempre falar no teu coração, e Ele vai falar no teu barco, e Ele vai falar na tua casa, Ele vai falar no teu coração sempre. E é Ele quem pode pegar essas redes fracassadas, quem pode pegar essa empresa falida, quem pode pegar esse projeto negativo. É Ele, é uma palavra dEle que pode mudar. Então você não pode ficar com as tuas redes e deixar Jesus te chamando. Você não pode deixar Jesus para depois. Você não pode dar desculpas ao chamado do Rei que preparou um banquete para você. Tem um lugar na mesa para você, e Ele mandou que eu te convidasse nessa noite, e Ele espera que você atenda ao chamado dEle. Ele espera que você não me maltrate, que você não me mate, como fizeram alguns naquele tempo, mas que largue a tua rede agora. Larga esse barco imediatamente. Para de lutar com aquilo que não está dando nada, e não está dando nada porque não tem Jesus. Atenda ao chamado, e aí volta para o mar. Não adianta ficar voltando para o mar sem atender o chamado. É isso que o Senhor tem para o nosso coração. E quando nós todos atendermos ao chamado, seremos verdadeiramente seus discípulos. E é por isso que o Brasil pode ser não só o pulmão florestal do mundo através da Amazônia, mas quem sabe o pulmão espiritual de homens e mulheres de Deus que não desistem do propósito que Deus tem na vida deles. Então, para você chegar no segundo e no terceiro, irmão, você tem que passar pelo primeiro. E eu quero te convidar, meu irmão, sem constrangimento, sem nada. Se você está enroscado nesse primeiro chamado, talvez você vai passar uma vergonhinha aqui agora. Não se importe com isso, porque o Senhor pede para eu orar. O Senhor me revelou pessoas, e eu quero que essas pessoas venham aqui na frente agora, porque o poder desta oração vai transformar a tua vida. Chega de lutar com essas redes. Para de dar nó em rede que não dá peixe. Sai disso, irmãos. O Senhor tem um chamado para a tua vida maravilhoso. O Senhor quer usar a tua vida. Não é para pescar peixe, não é para ganhar dinheiro, não é para ter bom salário só, não. Isso também, você vai continuar. Mas o que o Senhor quer da tua vida é que você pesque almas, salve almas.
Sua vida é transformada para você transformar. Jesus te abençoa para você abençoar. Então vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Aleluia. Senhor Deus e Pai amado nosso, tanto te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem dado luz para as nossas vidas. E esses irmãos que aqui estão, Deus querido, quero que o Senhor nesta hora, por teu grande amor, por tua grande misericórdia, porque a tua palavra não volta vazia, que o Senhor trate intensamente o coração de cada um deles que está aqui nessa noite. Porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor confirmou que todos nós fomos chamados. O Senhor tratou de nós falando que a fé, sim, a fé é poder de Deus em nossas vidas, e que é o firme fundamento das coisas que não vemos. O Senhor tratou conosco. O Senhor disse que homens teus, mesmo mortos como Lázaro, ressuscitariam. É pelo teu amor, é pela tua palavra. O Senhor disse que ainda que os ossos estivessem secos, sim, não poderíamos parar de profetizar, porque eles tornariam a ter vida. Aleluia. O Senhor nos ensinou que não estamos sozinhos, e que o teu Espírito Santo tem uma obra maravilhosa nas nossas vidas, nos ensinando, nos consolando, nos convencendo, nos fazendo lembrar a tua palavra. E quem sabe, Deus querido, nesta noite o Senhor está aqui para dar um segundo toque. Aleluia. Para dar um segundo toque na vida desses meus irmãos que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus, eu peço pelo teu agir na vida de cada um de nós, que o Senhor se mantenha em primeiro lugar na nossa vida, Senhor, e que nós possamos não somente atender ao teu chamado, mas entregarmos nossa vida para sermos transformados. Cuida, Senhor, trata dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Trate, Senhor, de nós, e saiba que os que estão aqui desejam intensamente cumprir os teus propósitos na vida deles. É pelo que eu oro nessa hora, que suas mãos estendidas sobre cada um possa dar a eles, Deus querido, a força que necessitam para avançar, para mudar de estágio, para ser uma bênção nas tuas mãos, para ser pescadores de homens, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém.